Olá, fim de semana foi muito positivo no Campeonato Brasileiro para a dupla Grenal. O Grêmio venceu o Vasco, o Internacional ganhou do Lanterna Joinville. Agora o Grêmio pensa na Copa do Brasil, que joga amanhã, e o Internacional pensa na Libertadores, jogo para quarta-feira. O fim de semana foi mais do que positivo para Marcel Schirmer, tetracampeão pan-americano, é o Marcel Schirmer. Não foi muito positivo para o Lajadense, aliás, foi bem ruim. O time começou na Série D do Campeonato Brasileiro e perdeu por 5-0 para o São Caetano. Agora pensa em recuperação. A LAF joga daqui a pouco na Liga Nacional, é assunto que não tem mais fim, é agora no Papo do Goleiro. E o fim de semana não foi muito positivo para o Lajadense. Aliás, foi muito negativo. O time começou a sua estrada agora, seu caminho pela Série D do Campeonato Brasileiro lá em São Caetano do Sul e voltou com a mão cheia, Diogo Botti. É verdade, estreia preocupante aí do Lajadense, Márcio, que tinha uma perspectiva de buscar uma Série C, por que não, de repente uma divisão acima do Campeonato Brasileiro, mas a estreia realmente deixou aí o torcedor de cabelo em pé, né? Foi lá em São Caetano que é uma equipe de tradição, mas que vem num decesso já há alguns anos, né? Já foi vice-campeão da Libertadores, vice-campeão brasileiro, e agora vive essa questão mais estrutural mesmo de dívidas e tudo mais. O certo é que o time se impôs jogando em casa, fez 5-0 no Lajadense, lá no Anacleto Campanella, né? E realmente a situação do time lajadense, ainda que seja a primeira rodada, preocupa em função do saldo de gols e por ver que de repente faltou muita coisa, né, Márcio? Tu levar 5 na estreia, quando tu tem uma mobilização de pré-temporada e tudo mais, tu tá, vamos dizer assim, na ponta dos cascos para fazer sua estreia. Aconteceu muita coisa errada no Lajadense, cabe estruturar isso aí, ver o que aconteceu, cabe corrigir, já avisando o próximo confronto. É final de semana, agora já não dá para pensar mais nada. Final de semana contra o Metropolitano aqui no Estádio Alvezul. Não dá para elogiar goleiro que toma 5 gols numa partida, mas o goleiro foi importante. O Giovani, ele segurou, vamos dizer assim, deixou menos vexatória a derrota do Lajadense, né? Foi... Claro que a gente sentiu a falta do Luiz Miller, sentiu a falta de lideranças de campo, mas certo que o time, eu acho que o grupo hoje, claro, é muito cedo, talvez seja precoce estar fazendo uma avaliação apenas com uma rodada, mas a gente tem que fazer, né? Então, se tu vê esse grupo hoje do Lajadense, precisa de peças. Tu precisa de ter uma peça de oposição. Tu não pode simplesmente tirar o Lenilson no treinamento de sexta-feira e botar o Vinícius. O Vinícius, tudo bem, nada contra. O Vinícius já participou da campanha do Gauchão, o Vinícius é limitado, entendeu? Então tu não pode colocar esse jogador, depende como solução, ele não é, assim como o Paulo Josué é um jogador de altos e baixos, então a gente precisa de peças de reposição, a gente sabe que o momento financeiro não é para isso, mas o direção e tal vai precisar analisar o grupo da gente de maneira diferente. Esse grupo, eu acho que pelo que apresentou, a gente espera que seja errado, de novo, não vai longe na Série D. Pode não ser o momento pode não ser as condições, pode não se ter as condições de investir, né? Mas entrou no parquinho é para poder brincar, né? Exatamente, né, Márcio? No momento que tu monta um elenco e o teu discurso é projetando um Campeonato Brasileiro da Série C, tem que fazer por onde, né? Ficou distante. Bom, vamos ficar na torcida para que no próximo fim de semana contra o Metropolitano, que é a próxima partida, o resultado seja diferente, aí se recupere um pouco o Lajadense depois desse baque inicial deste fim de semana. Fim de semana negativo para o Lajadense, mega positivo para a dupla Grenal. 2-0 o resultado, tanto aqui em Porto Alegre, de Grêmio e Vasco, como lá em Joinville, é verdade. Internacional. Vamos começar pelo sábado, o Grêmio fez o dever de casa contra o Vasco, depois no primeiro tempo bastante equilibrado, mas que o Grêmio teve as melhores ações, acabou fazendo o placar na segunda etapa, muito dos erros do adversário, né? O primeiro gol foi um gol bizonho, assim, chegou a ver o gol, aquele bate-rebate, assim, que só o zagueiro dá na cabeça do goleiro, né? Aquela coisa assim bonita, o Grêmio acabou conquistando a vitória, mais 3 pontos, o Grêmio segue ali no G4, muito próximo da liderança, e o Atlético Mineiro que segue atropelando todo mundo, ganhou mais um no final de semana e segue líder. Certo que o Grêmio vem ali pertinho, dentro do G4, e perspectivas são muito boas, mas agora já mira a Copa do Brasil, né? E aquela questão que nós estávamos falando do bom time, mas um elenco limitado, começa a concretizar, né, Márcio? O Marcelo Oliveira, lateral esquerdo, um dos destaques da equipe, sofreu lesão muscular, para por 3 semanas. O Galhardo também recebeu uma pancada no jogo contra o Vasco, será reavaliado e talvez não jogue amanhã. E o Rodolfo, aquela indefinição. O Rodolfo tem
tem um problema muscular, mas que internamente é tratado como... Na verdade, o Rodolfo está fora em virtude da negociação que prossegue. O jogador pode estar deixando sim o Grêmio, né? Tem uma proposta do futebol turco, né? Analisado também, parece que um clube italiano também teria entrado na briga, certo? Que o Rodolfo parece que aí fica de fora de alguns jogos e tal, fica ali na fisioterapia, mas o certo é que o Rodolfo tá com a cabeça na negociação e por isso que não está jogando. São decréscimos muito importantes para o Grêmio na sequência e não de Copa do Brasil visando o Criciúma, partida de amanhã na Arena. Acho que o Grêmio deve fazer sua parte até com o time C, mas a questão do rodízio que a gente tanto criticava no esquema do Diego aqui, deve começar a ser feito no estádio, na Arena também. E o Grêmio não tem o mesmo, apesar do Internacional não estar dando resultado muito positivo no Campeonato Brasileiro, o segundo time deles ainda é time razoável. É questão de elenco, né, Márcio? Tu ter uns jogadores de qualidade para cada posição. Isso às vezes não acontece no Grêmio se tu pegar, vamos dizer assim, 22, né? Então isso talvez seja o problema do Grêmio hoje, por ter um grupo menos, não qualificado, mas digo menor, né? Então eu acho que isso aí pode acabar fazendo diferença, que a gente sabe, o Campeonato Brasileiro é bastante longo e questão de grupo é o que faz a diferença na hora de ver os homens dos meninos, né? Ele despachou muito do grupo A e não recuperou para o grupo Exatamente. A. Exatamente. E as recuperações até vieram bem abaixo, né, dos jogadores que acabaram saindo. Bom, e o Grêmio levou então essa em cima do Vasco, manteve o Vasco na zona de rebaixamento, o Grêmio ficou em 4º lugar na tabela de classificação, mas coladinho lá no primeiro também. Exatamente. Não está distante. Exatamente. E o Vasco ficou então, como falei, na zona de... Penúltimo colocado o Vasco. Na zona da degola. O Grêmio joga amanhã, como o Diogo já falou, contra o Criciúma pela Copa do Brasil. Jogo às 21 horas na Arena. Contra o Joinville, lá em Joinville, o Lanterna, o Internacional levou a melhor 2-0. Fez o seu papel com o time reserva, né, Márcio? Que nós estávamos falando agora de titulares reservas. O Inter entrou com algumas novidades, até que pode ser aproveitado já na partida de quarta-feira, né? Fez essa partida contra o Joinville lá, acabou vencendo por 2-0, gol do Hever e do Vitinho, e utilizou mesmo para dar ritmo a alguns jogadores. O próprio Hever, que marcou um gol, o gol que abriu a vitória do Inter, é um dos jogadores que pode sim, deve estar entregado pelo menos no banco de reservas contra o Tigres agora na quarta-feira. Outra novidade foi o Eduardo Sacha. O jogador já entrou no segundo tempo, logo no início, para não dizer que fez os 45 minutos, deve ter feito 39, 38, entrou logo no início aí, teve o seu ritmo de jogo. Lembrando que o Eduardo Sacha estava parado fazia 40 dias em virtude de uma artroscopia no joelho. Jogador que é uma novidade aí, titular absoluto do Aguirre, mas vai depender agora do esquema que o Aguirre colocar em campo contra o Tigres. Tem a tendência de ele manter a questão do Lisandro Lopes com o Nilmar, jogadores que vinham atuando juntos, mas daí tem que ver a questão que vai utilizar. Volta o Arangues no meio campo, tem o Valdívia também em boa fase, tem o D'Alessandro e tem o Sacha. Sobra um, né? O que tu vai fazer aí? Então a questão, eu acho que a dúvida hoje do Aguirre, mantendo a utilização dos dois atacantes, é entre Valdívia e Eduardo Sacha, jogadores que voltam de lesão e que são questão de velocidade, né? Questão de velocidade que pode dar um outro ritmo do Inter no meio para frente. O dito time ideal para jogar na quarta-feira agora contra o Tigres ainda não jogou junto? Ainda não treinou junto, né, Márcio? É uma questão aí, a gente está falando, o entrosamento se perde depois de um tempo, né? São 40 dias desde a partida contra o Santa Fé, que o Inter aí sofreu lesões, gente operada e tudo mais, uns retornam, outros não voltam. Certo é que o time considerado titular, por exemplo, o Alisson e o Juan, os jogadores estão voltando agora somente aos treinos, então são dúvidas até para a partida. Por isso que eu comentei até a questão do Hever, um jogador que pode até ingressar como titular diante do Tigres, caso o Juan não apresente condições. O goleiro também, o Alisson não está voltando, então talvez não apresente as melhores condições. O certo é que o Inter tem problemas de afinação, vamos dizer assim, né? Tem a questão do grupo e está todo mundo aí, estão todos à disposição, mas estão todos à disposição, um está com 30%, outro está com 70%, outro está com 20%, outro está com 50%, então vai depender muito da questão que o Aguirre vai querer em campo, para que o Inter consiga pelo menos uma vantagem para encaminhar essa classificação no jogo de volta. Vai ser difícil, a gente espera que mude tudo, que o Inter seja diferente, que consiga aquele ânimo que todo mundo fala, possa estar todo mundo botando a chuteira, o ânimo dentro da chuteira ali da Libertadores. Bom, vamos ver se o Internacional consegue a afinação certa, fazer um conceito bacana e conseguir as melhores notas. É verdade. Show que vai ser quarta-feira à noite, 10 horas da noite. Né? 22 horas, jogo da boate. Beleza.
Esse jogo contra o Joinville, Hever e Vitinho foram. Hever e Vitinho. Vitinho de pênalti, um pênalti acabou não sendo erro da arbitragem, e o Hever fez de cabeça. Os 2 gols no primeiro tempo. Voltando a sorte do Internacional nos pênaltis. Bom, o fim de semana foi muito positivo. Se não foi para o lajadense, foi para um lajadense. Estou falando de Marcel Stirmer, Diogo Botti, teto. Nós falamos na sexta-feira que poderíamos voltar dourados, voltamos dourados. Uma apresentação fantástica do Marcel lá no Pan-Americano de Toronto, primeiro brasileiro tetracampeão da competição. Marcel aí enche todo mundo de orgulho, né? Uma questão que a gente fica falando aqui, a gente vê nas redes sociais, vê nos jornais aí. Marcel foi capa da Folha de São Paulo hoje, entendeu? Então a gente olha assim, parabéns ao Marcel aí, esse grande desempenho. A gente acompanhou a websérie que foi lançada antes do Pan-Americano, contando a trajetória dele. Foram 4 anos de treinamento, de sofrimento, de privações muitas vezes, né, Márcio? Então até hoje a gente teve o prazer de falar com ele lá em Toronto. Ele disse, cara, agora eu quero passear. Eu vou virar turista agora. Eu vou ter as obrigações aqui em Toronto ainda com questão de imprensa e tudo mais, mas depois ele vai viajar, curtir a família que está lá com ele. Faz muito bem o Marcel aí. A gente não sabe a sequência dele dentro das pistas, ele de repente vai continuar com apresentações artísticas somente, questão de continuidade nas competições. O certo é que o Marcel entrou para a história do esporte brasileiro. Parabéns a esse lajadense que a gente tanto tem orgulho e que muitas vezes acaba esquecido por não ser um esporte da elite, né? Por não ser um esporte de grupo, de motivação e tudo mais. Então a gente deixa aqui o nosso recado que isso aí que esse cara faz sem o apoio muitas vezes é muito maior do que muita gente que tem apoio aqui que não faz absolutamente nada. Com certeza, né? Eu ainda conversava, hoje à tarde nós tivemos a visita da Escola Vidal de Negreiros, que é de Estrela aqui na Rede Vale, e eu conversava explicando a nossa capa de hoje do Jornal Informativo, que é o Marcel Stirmer, e isso não tem como ser diferente. Mostra aqui. Porque quem é contemporâneo dele, ele faz 30 anos daqui a 15 dias, né? Isso aí. Menos de 15 agora. Quem é contemporâneo do Marcel, muitas vezes estava brincando com outras coisas qualquer e pensando, né, que guri bobo que está lá no ginásio. É verdade, Né? Esse guri bobo faz isso desde os 6 anos. É, isso né? aí. O guri hoje, o que mais preponderou, vamos dizer assim, é a força de vontade dele. É verdade. Porque a gente sabe da dificuldade de se conseguir patrocínio para esse tipo de esporte, que não é um esporte de massa. A gente sabe da dificuldade física também. Claro. Meu Deus, né? Tem que ter uma estrutura. Para te ter ideia, Márcio, de como aqui o esporte de repente não é valorizado da forma como deveria ser, o Marcel ele mora em Porto Alegre, ele treina em Canoas, ele foi para a Argentina buscar os melhores treinadores para ter uma coisa diferente. Ele sabe das limitações dele, mas ele buscou isso para se manter no ápice e foi o que acabou acontecendo. Marcel Stirmer, tetracampeão pan-americano, nenhum outro atleta brasileiro, futebol, atletismo, basquete, nenhum dos atletas conquistou tamanha conquista que o nosso lajadense tem aqui. Parabéns ao Marcel e parabéns a todos que acompanham ele há bastante tempo. É isso aí. Tomara que a gente possa fazer uma boa recepção dele depois desse momento turístico. É isso aí. Parece que vai voltar dia 21 a Porto Alegre, daí o regresso lajeado aí não está previsto ainda. É isso aí. Eu posso então fazer uma homenagem para ele, além dessas que a gente tem feito já pelas redes sociais, enfim, jornais e tudo mais. Bom, para terminar, porque parece que não tem mais fim de assunto, daqui a pouco tem a LAF Crona e a LAF na segunda fase da Liga Nacional. Abrindo a segunda fase no Complexo Esportivo da Univasso, daqui a pouco 20/15, ingresso R$20. A LAF abre, lá já tem. A LAF abre contra o Crona, aqui em Crona de Santa Catarina, nessa competição muito importante. A LAF tenta se manter depois da recuperação na Série Ouro, hora de retomar a Liga Nacional e fazer mais 3 pontos. É isso aí, então você está convocado aí a apoiar a LAF às 20h15, daqui a pouco. O ingresso, o Diogo já falou o valor, você fica ligado que tem a cobrança do ingresso lá do estacionamento, se não quiser deixar, pode deixar lá por perto, mas também se liga porque tem aula, então tem muito... Não tem aula, né? Férias já agora. Eu não sei. Não sei eu se não é tenho férias, aula. Não é, mas nesse período... Eu tô formado já. Mas enfim, vá cedinho para aproveitar, leve sua almofadinha e torça pela LAF, que estava muito bem na primeira fase, vamos ver como fica na segunda fase da Liga Nacional de Futsal. Nós voltamos amanhã, na terça-feira, para falar de Grêmio e Criciúma e os outros jogos da semana, os resultados também da LAF de hoje, enfim, até mais. Um abraço.